Olá pessoal, em relação às dúvidas do inquilino sobre as despesas que ele deve pagar, notadamente aquelas despesas chamadas ordinárias para o condomínio, quando mora de aluguel num apartamento, por exemplo, ou trabalha numa sala comercial. Quem vai responder isso é o artigo 22 da Lei 8245 de 91, a chamada Lei de Locação. Em seu artigo 23, parágrafo 1º, lá dispõe que são despesas ordinárias do locatário, do inquilino, pagar, por exemplo, os salários, os encargos trabalhistas dos empregados do condomínio. Então, se foi demitido um funcionário no período da locação e é devida essa indenização, evidentemente que deverá ser feito um rateio e o inquilino, e não o proprietário, é quem deverá pagar juntamente no boleto mensal ao qual vem acoplado esse montante da indenização trabalhista do empregado que foi demitido, ok? Próximo tópico é o seguinte: consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. Claro que se você tem um corredor do prédio, do apartamento, do saguão, toda essa energia, toda essa água que é utilizada para a alimentação dos jardins, por exemplo, é rateada entre os condôminos e, mais uma vez, colocada na previsão para pagamento, e adivinha só quem paga? O inquilino. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. Então tá aí, se está sendo feita a pintura das áreas internas que o condomínio possui para a conservação do próprio prédio, são consideradas despesas também de obrigação do próprio inquilino. Então, cuidado para não confundir com as pinturas da fachada do prédio, que serve para valorizar todo o empreendimento. Se for essa pintura que serve para valorizar todo o empreendimento, a obrigação aí então é do proprietário, não podendo ser repassada para o inquilino. Próximo ponto, temos aí a manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum. Mais uma vez, então se nós temos aí a troca dos extintores de incêndio, nós temos aí a necessidade de troca da mangueira de incêndio e de todos os equipamentos do prédio que são considerados de uso comum, essas despesas são também repassadas dentro da previsão mensal, juntamente com a taxa de condomínio, para quem pagar, mais uma vez o inquilino pagar. Próximo ponto, temos aí a manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. Então, manutenção, por exemplo, aí da quadra de esportes do prédio, que deve ser pintado, deve ser restaurado, porque já foi utilizado, já está toda gasta, a troca da rede de vôlei. Então também são despesas que devem ser suportadas pelo inquilino. Próximo ponto, temos aí a manutenção e a conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. Então uma dúvida muito grande que os inquilinos têm é: nossa, meu elevador quebrou, não está funcionando. Agora, eu sou inquilino e ainda tenho que pagar? Sim, porque são consideradas despesas ordinárias, despesas comuns pela manutenção para o uso do próprio inquilino. Então, motivo pelo qual ele paga e não o dono do imóvel. Próximo tópico, temos aí pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. Claro que se nós temos então esses pequenos reparos na manutenção hidráulica, você vai imaginar aí que um cano estourou do prédio. Normalmente isso acontece muito no subsolo, né? Então você deixa de estacionar no carro, de repente está lá pingando em cima de um veículo ou mais, em razão de rachadura que aconteceu nessa encanação. Então, mais uma despesa que para conservação é repassada novamente para o inquilino. Próximo tópico, temos aí os rateios de saldo devedor, salvo-se de referência a período anterior ao início da locação. Então nós temos aí um saldo devedor que deve ser recomposto. Mais uma vez, essa despesa é do inquilino, salvo se esse débito for anterior ao início do seu contrato de locação, claro. Próximo tópico, temos aí a reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação de despesas referidas nesses pontos que nós falamos agora há pouco. Então todas essas despesas que nós falamos agora há pouco, se foi utilizado o saldo do fundo de reserva, tem que ser recomposto
E claro, para ser recomposta, essa despesa é rateada não com o dono do imóvel, mas sim com você, inquilino. Salvo se por acaso essas despesas foram de período anterior ao seu contrato de locação. Ok? Então, essas são algumas dicas importantes. Atento e até a próxima oportunidade.